Olá, meus feras, chegamos aqui na questão número 12. Uma questão bacana, na época que ela foi feita no Enem, foi dita como uma questão de raciocínio elevado. Então nós vamos fazer essa separação de misturas aqui dentro do nosso assunto, mas tem outro assunto de química que nós vamos ter que usar aqui os nossos conhecimentos, que é forças intermoleculares, certo? Então, eu vou ler a questão e vou dizer alguns tópicos para você que vai dar para você resolver a questão. Então vamos lá. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes de linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rica em substâncias lipossolúveis. Lipossolúveis são substâncias que são insolúveis em água, certo? Eles são insolúveis em H2O. E H2O, ele é uma molécula, e você vai lembrar, ele é uma molécula polar. Sandra, por que você está falando isso? Porque você vai precisar dessa informação. Você vai entender daqui a pouco. E essa informação também é muito importante, diz que esses óleos têm massas elevadas, certo? Faltou a síntese aqui. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, então já está me dizendo que é insolúvel em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Aqui é junto, né? Mas só juntar aqui, hidrossolúveis. Então, hidrossolúveis que é solúvel em água. Essas vitaminas lipossolúveis, elas já estão contidas no nosso querido óleo, certo? Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes. Aqui está o processo, certo? O óleo de linhaça será obtido aonde? Pronto. Ele pegou a farinha de linhaça, tá aqui. Ele pegou a farinha de linhaça, fez uma adição de éter, seguido de agitação, certo? Então, o éter etílico, ele é um composto orgânico. Ele é um composto orgânico predominantemente apolar, mas ele tem uma certa apolaridade, né? Porque ele tem esses radicais, né, ligados a ele, beleza? Mas essa informação você não precisava saber, não. Você precisa saber que ele é predominantemente apolar, embora ele tenha uma certa polaridade. O óleo são cadeias carbônicas, e aí você tem que saber na química orgânica, o nosso querido óleo, ele é um composto também apolar. Então ele vai se dissolver aonde? Ele vai se dissolver no éter. E aí ele fala o seguinte, que depois da filtração, teve um resíduo e teve um extrato etéreo. Ou seja, esse extrato etéreo, e além de éter, ele vai ter aqui o éter, certo? Ele também vai ter o óleo. Por que, Sandrão? Porque o óleo é um composto orgânico apolar que vai se dissolver no éter, que é um outro composto orgânico apolar com uma pequena predominância de polaridade. Certo? Então, olha só. Então, o éter, que é predominantemente apolar, vai dissolver o óleo, que é predominantemente apolar, certo? Então, do lado de cá eu já tenho o extrato etéreo, na fase orgânica, é éter e óleo. É o nosso querido óleo de linhaça, certo? Lembrando que junto com a linhaça já estão as vitaminas lipossolúveis, aquelas que não se dissolvem em água. E aí ele fez uma destilação, que é bem provável ser uma destilação simples. Beleza? E aqui ele me dá a informação que eu vou matar essa questão agora. Massas molares elevadas. Massas molares elevadas quer dizer que esse óleo, deixa eu voltar aqui. Massas molares elevadas quer dizer que esse óleo ele tem elevado
ponto de ebulição. Certo? Então não é fácil passar esse cara para o estado gasoso. Então o éter, que é uma molécula relativamente pequena, tá aqui o éter, ele vai ter um ponto de ebulição menor, mais baixo que o do óleo. Então quem foi que evaporou no destilado 1? Foi o éter. Certo? Quem ficou no resíduo 4? O nosso querido óleo. Já respondemos a questão. Como é que eu matei a questão? Eu matei a questão ao lembrar que o óleo, ele é lembrar o que é lipossolúvel, insolúvel em água, lembrar que o éter é um composto orgânico e o óleo também é um composto orgânico apolar, embora ele tenha uma certa polaridade, por causa desse oxigênio aqui, que faz um formatozinho meio de V, tá? Meio angular, a sua geometria. Então quer dizer que, na verdade, o nosso querido óleo, ele não foi para o resíduo 1, ele foi para o extrato etéreo. E por que ele é o resíduo? Porque ele tem elevado ponto de ebulição. Mas vamos ver onde é que estão os outros. Então, eu tenho os outros compostos aqui que ele falou. Olha. Fibras, celulose e sais minerais. Então, do lado de cá, ficou as fibras, a celulose e os sais minerais. Ora, aí ele fez uma adição de água, seguida de agitação. E depois ele fez uma filtração. Quem se dissolveu na água? Quem se dissolveu na água foi os sais minerais. Então, o extrato aquoso, ele tem os sais minerais. E aí ele fez de novo uma destilação. Então, aqui eu tenho sais minerais e água. Quem evaporou? A água, você sabe muito bem. Então, aqui é a água e aqui é os sais minerais. Bacana? E quem ficou no resíduo 2? Porque são moléculas grandes, né? Fibras e celulose são moléculas grandes. Quem ficou aqui que não se dissolveu na água? Foi a fibra e a celulose. Pronto. A gente já descobriu em cada um quem é quem. Como ele queria o óleo, está aqui a resposta. Letra E, o nosso óleo de linhaça vai estar no resíduo 4. Uma questão bacana essa questão. Certo? Vamos para as próximas.